Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Gente, nessa aula vamos começar então fazendo a correção das atividades que começam, né, lá na página 23. Aulas 1 e 2, prestem bem atenção. Então essas aulas 1 e 2, ó, elas tratam sobre os triângulos e suas classificações, tá certo? Então elas vão aí por várias páginas. E os objetivos da aula são conhecer os tipos de triângulos considerando as medidas de seus lados e as medidas de seus ângulos. Reconhecer as características e elementos do triângulo retângulo. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos lá? Então, olha lá. Atividade 1. Observe na representação a seguir o triângulo NMNP. Então, olha lá o triângulo aqui, ó. Então, tá mostrando aqui esses M e N e P são os vértices do triângulo, tá? As pontas. Eu tenho aqui o M minúsculo, que é um lado, o N minúsculo, que é o outro lado, e o P, que é o terceiro lado. Dentro, eu tenho três ângulos, que o próprio nome fala, triângulo. Então, eu tenho o alfa, o beta e o gama, tá? Olha só, lembre-se que isso aqui é importante, ó. Um polígono é uma forma geométrica fechada, formada por segmentos de reta, tá certo? Então, olha lá, quais letras correspondem à medida dos lados do triângulo MNP? Quais letras? Então, são as letras M, N e P. Minúsculos aqui, tá? Letra B. Quais letras correspondem às medidas dos ângulos internos? Então, olha lá. Alfa, letra grega. Beta e gama. Tá? O gama ele é meio esquisitinho de fazer. A gente faz de novo. Pera aí, ó. Olha lá. Letra C. Quais letras correspondem aos vértices do triângulo? Então, vamos lá. Letra M. Olha a diferença lá do lado, ó. N e P. Os vértices são representados por letras em caixa alta, né? Olha só. Agora, na 2 fala o seguinte: os triângulos podem ser classificados a partir das medidas de seus lados ou a partir da medida de seus ângulos internos. Em relação à medida de seus lados, os triângulos podem ser classificados em escaleno, que tem os três lados diferentes, isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente, ou equilátero, que tem os três lados iguais. Em relação à medida dos seus ângulos, os triângulos podem ser classificados como acutângulo, é um triângulo que possui os três ângulos agudos, ou seja, menor que no 90 graus, tá? Menor que 90 graus. Obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus. E o retângulo, que tem ângulo de 90 graus. Então, ali, na classificação dos triângulos, eles são baseados nos ângulos de 90 graus, tá? Então, ó, vamos observar as imagens aqui dos triângulos PQR, STV e MDB. E descreva os seus respectivos nomes utilizando como critério a partir a classificação a partir da medida dos lados. Então, vamos lá. Observe aqui, ó, que eu tenho lados iguais, de mesma medida. Então, aqui é um triângulo equilátero. Tá certo? Aqui, gente, eu tenho um triângulo com três medidas diferentes. Então, é chamado de triângulo escaleno. Já no próximo, eu tenho triângulo com duas medidas iguais e uma diferente. E é o triângulo isósceles. Tá certo, gente? Olha lá. Na 3, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desenhar com o auxílio de uma régua os triângulos especificados no quadro e registrar em seguida suas principais, suas respectivas características. Se preferir, faça uma colagem utilizando palitos de fósforos, palitos de dentes, canudinhos, barbante ou qualquer outro material adequado para esse trabalho. Então, olha lá, para eu fazer um triângulo escaleno, eu vou fazer um triângulo qualquer, tá? Olha lá, com medidas diferentes. Um triângulo equilátero, eu vou fazer um triângulo com três lados iguais, tá?
E um triângulo isósceles, eu vou fazer um triângulo com duas medidas iguais e uma menor, tá? Pera aí, vamos tentar fazer um melhorzinho aqui, tá? Olha lá, ó. Olha lá. Então, olha só. Você pode fazer isso com qualquer material. Então, olha, quando a gente quer representar que ele tem lados iguais, a gente pode fazer isso aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, olha lá, equilátero. Aqui, como é isósceles, esse lado é igual a esse, tá? Já no escaleno não tem nenhum lado igual. Então, você pode fazer assim, ó. Esse lado é uma medida, esse lado é outra e esse lado é outra. Olha lá. Mesma coisa eu posso por aqui, ó. Então, eu posso representar assim também. Olha que legal, tá? Então, agora, ele quer que a gente fale as características. Então, a gente coloca aqui, ó. Todos os lados têm medidas diferentes. No triângulo equilátero, a gente coloca todos os lados têm medidas iguais. Olha lá. No triângulo isósceles, a gente coloca aqui dois lados têm mesma medida e o terceiro não, ou então a gente e o outro medida diferente. Ah, não precisa, né, gente? Só dois lados com medidas iguais, tá bom já. Dois lados têm a mesma medida, só dois lados, tá? Então, quando tem dois lados com a mesma medida, é isósceles. Quando os três lados têm a mesma medida, é equilátero. E quando nenhum dos lados tem medidas iguais, é o escaleno, tá certo, gente? Atividade 4. Com o auxílio de uma régua, construa um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso nos transferidores 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos lá. Vamos começar construindo um ângulo agudo. Gente, ângulo agudo, então vou escrever aqui em cima, ó, agudo é menor que 90 graus. Esse aqui é o símbolo do menor. Agora, obtuso, olha lá. Obtuso é maior que 90 graus, tá? E reto é 90 graus, tá certo? Essas são as definições. Então vamos lá, vamos construir um ângulo menor que 90 graus. Eu posso construir um ângulo de 60 graus. Então olha lá, vou colocar aqui, ó. Tá vendo, gente? Então aqui eu já tenho, aqui é o zero, ó. Olha lá. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá? Não, 60 não, né? Eu acho que é... Acabei fazendo um ângulo de 55 graus aqui. Não, estava certo, tá certo. Agora vamos fazer um ângulo reto, né? Que está pedindo aí na sequência. Então, ângulo reto. O ângulo reto é de 90 graus. Então, a gente vai passar a régua aqui, ó. Olha lá. E vai fazer isso daqui. Tá? Aqui eu tenho o ângulo, ó, reto. Esse é o símbolo do ângulo reto. Tá? 90 graus. E agora um ângulo obtuso. Um ângulo maior que 90 graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 120. Então, olha lá, ó. Ó. Olha lá, 120 graus. Tá? É um ângulo maior que 90 graus. Tá aí nossa atividade. Então, aí, olha só que legal, ó. Vamos olhar essa caixinha aqui, ó. Lembre-se, então, que um ângulo agudo é aquele cuja abertura pode ser medida menor que 90. Um ângulo reto é aquele cuja abertura é exatamente igual a 90. E um ângulo obtuso é aquele cuja abertura possui medida maior que 90 graus. Então, é o que eu já tinha explicado para vocês. Tá certo então, gente? Atividade 5. A pesquisa pode ser realizada na internet ou em livro na sala de leitura. A discussão pode ser feita com o professor, com um ou mais colegas ou até com amigos e familiares. Lembre-se que com os protocolos de biossegurança é fundamental manter a distância. Isso aqui não é válido para nós, que aqui nós estamos falando de online, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui 3 tipos de triângulos.
Gente, como a gente está falando de classificação de triângulo, claramente esses três tipos aqui se classificam de acordo com os ângulos. Então, olha lá. Então, olha, para discutir, vamos pesquisar as características aí dos triângulos acutângulos, retângulo e obtusângulo. Então, lá, esse aqui é um triângulo obtusângulo. Como eu sei dos três, por que ele é obtusângulo? Porque o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo marca 90 graus. Não tem como ter dois ângulos marca 90 graus. Então, esse aqui tem um ângulo de 90. Esses três são menores que 90, com certeza. Então, esse é o triângulo obtusângulo. Então, as características do triângulo obtusângulo: possui um ângulo maior que 90 graus. Esse outro, triângulo acutângulo, possui os três ângulos menores, olha lá, que 90 graus, tá? E o triângulo aqui, eu vou até grifar aqui os nomes deles, ó. Obtusângulo, acutângulo, e esse aqui é o retângulo, tá? O retângulo, esse nome é por causa do ângulo reto. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que possui não tem como ter dois ângulos de 90 graus também, um ângulo de 90 graus. Por quê, gente? Porque não dá para ter dois ângulos de 90 graus. Porque não são três ângulos, A mais B mais C. A soma dos três em qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se eu tiver um ângulo de 90 graus, se outro medir 90 graus também, como é que fica o terceiro? Então não é possível, tá? Então é só possível ter um ângulo de 90 graus. A mesma coisa de um ângulo marca 90. Os outros dois têm que ser menores, então. Tá certo? Vamos lá, continuando. Atividade 6. Responda os itens 1, 2 e 3. Observe o triângulo HJK. Então, olha lá, ele está aqui, vamos observar. Eu estou vendo que ele tem dois lados iguais, de mesma medida, e um lado de medida diferente. Então, ele é um triângulo isósceles, olha lá, tá? Então, qual o nome dado a esse triângulo, admitindo como classificação a medida de seus lados? Então, eu já acabei de falar, né? Letra C, isósceles. 2. Admita o triângulo LMN. Então, vamos lá, vamos desenhar. Admita que LM é 8, MN 9 e LN 7. Então, ele desenha um triângulo ali com três medidas diferentes, tá? Então, ele tem lá 8, 9 e 7. A partir das informações apresentadas, pode-se inferir que, com base nas medidas dos seus lados, LMN é um triângulo escaleno, porque ele tem os três lados de medidas diferentes. Agora 3. Observe o polígono FGH. Estou observando e estou vendo que ele tem um ângulo reto, tá? Olha lá. Esse polígono é um triângulo retângulo, por quê? Porque possui um ângulo com medida de 90 graus. Esta é a resposta correta, tá? Por isso que ele é um triângulo retângulo. Tá? As outras não fazem sentido. Tá certo, gente? É isso aí. Agora nós vamos para a nossa outra aula. Aulas 13 e 4, Teoremas de Pitágoras. Gente, o Teorema de Pitágoras ele é muito importante, por isso essa retomada é muito boa também. O objetivo, então, é enunciar o Teorema de Pitágoras e expressá-lo em função das medidas dos lados de um triângulo retângulo. Determinar as medidas dos lados de triângulos retângulos utilizando o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, lá, atividade 1. Você conhece todos os elementos de um triângulo retângulo? Observe o triângulo JKL. Reto em K, ou seja, tem um ângulo reto em K. No vértice K, olha lá. E responda em seguida algumas perguntas. Então, vamos observar. Ó. A gente vê que é um triângulo com três medidas diferentes. Tem um ângulo reto
e os outros dois ângulos a gente não conhece. Então aqui está mandando a gente lembrar, ó, um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus, tá? Letra A, quais os vértices de JKL? Vértice, gente, é isso aqui, ó. Olha lá. São as letras J, K e L, tá? Quais os lados? Os lados são 9 centímetros, 15 centímetros e 12 centímetros, tá certo? Quais lados correspondem aos catetos de JKL e qual lado corresponde à hipotenusa? Então agora eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Olha lá. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui para vocês. O ângulo de 90 graus, gente, é como se ele fosse um olho, tá? Então olha lá, vou tentar desenhar aqui, ó. Ele é um olho que ele olha para quem? Ele está olhando para a hipotenusa. Então, peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou apagar aqui para a letra não ficar tão hipotenusa. Ele só tem olhos para a hipotenusa, o ângulo de 90 graus. Tá? Então, ou seja, ele é oposto à hipotenusa. Os outros dois lados, gente, os outros dois lados são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Não tem segredo. Descobri onde é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, tá? Então, quais lados correspondem aos catetos? Os lados de... Não vou escrever assim, ó, para ficar mais organizado, ó. Catetos. 2 pontos. 9 e 12. Porque não tem nome, ele tem valor, né? E qual a hipotenusa? A gente põe aqui, ó. Hipotenusa. Opa, que saiu alguma coisa errada. É o lado de 15. Perceberam que é o maior lado? Essa é a dica também, uma dica muito boa. O maior lado num triângulo retângulo, tá? Vai ser sempre a hipotenusa, tá? Olha lá, ele pergunta quais as medidas dos catetos e qual a medida da hipotenusa. Então, na realidade, eu vou jogar esse aqui, ó. Para a gente... Pera aí, para não ter problema, olha lá. Pronto. Essa é a resposta da D. Na C, ele queria os nomes. Mas, gente, vem cá. Não tem nome no desenho. Então, eu poderia chamar... Vamos lá, eu vou chamar aqui. Eu vou até apagar a B, vocês vão entender o que eu vou fazer. Como não deram nome... E olha lá. Esse lado aqui, ó, o lado de 12... Ele é oposto ao vértice J. Tá? Então, a gente pode chamar esse lado aqui de J. Mas só que a gente vai pôr um J minúsculo, tá? Esse lado aqui é oposto ao K. Então, a gente vai chamar ele de K. Tá? Minúsculo. E esse outro lado é oposto ao L. Então, a gente vai chamar de L. Então, vamos lá. Então, os lados vão ser J... K e L, tá? Quais lados correspondem aos catetos? Então, vamos lá. Catetos vai ser o J e o L. Hipotenusa, o K. Tá certo? Eu não aprendi a fazer K minúsculo, viu, gente? Quando eu fui alfabetizado, essa letra K não fazia parte do nosso alfabeto. Então, eu vou escrever desse jeito mesmo. Vamos para 2? Então, vamos lá. Construa no espaço a seguir um triângulo retângulo que possui catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. E hipotenusa medindo 10. Então, ele quer que a gente construa um triângulo com essas medidas. Ó, 6 e 8 para os catetos e hipotenusa 10. Utilize a estratégia que você achar, né, mais adequada para construir o ângulo reto. E explique para seus colegas o método que utilizou. Então, olha lá. Você vai fazer isso. Construir no espaço a seguir, né? Então, vamos ver aqui.
Cadê esse espaço aqui? A gente fica se perguntando, né? Então, olha lá. Vamos pensar aqui, né, gente? A gente vai construir um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui nesse espaço. Olha lá, ó. Vamos colocar aqui, então, ó. E vamos colocar a resposta. Então, o triângulo retângulo, para construir um ângulo reto, eu preciso primeiro construir um cateto, tá? Que é o de 6. Aí eu pego a régua e venho aqui e traço 8 centímetros. Olha lá. Aqui eu fiquei com o ângulo reto. Então aqui é só fechar. Tá? E aqui vai medir 10 centímetros. Tá bom? Então essa é a estratégia. Agora na 2. Né? Dentro da 2 tem atividade 2. Ó. Construa um quadrado utilizando cada uma das medidas dos lados do triângulo que construiu conforme o modelo a seguir, organizado em 4 passos. Então ele mostrou aqui, eu tenho um triângulo, tá? Depois eu verifiquei aqui, ó, coloquei do lado dele um quadrado de mesma medida que o lado aqui, ó. Porque esse lado mede y. Aí eu construí um quadrado com a mesma medida, tá? Depois eu construí aqui um outro quadrado, tá? E assim eu fui desenhando quadrados dos lados. Então, olha só. Vamos lá, vamos fazer isso que ele quer? Parece que é difícil, mas não é não, gente. Olha lá. Você vai construir um triângulo com as medidas aí. Deixa eu colocar ele aqui no meio, tá? Ó. Olha lá. Desse jeito. Aí você vem aqui, ó. Vamos pôr 3 cores diferentes. E você vai construir um quadrado com a mesma medida aqui de um cateto. Tá? Usa a régua, gente. Aqui eu tenho um recurso digital, mas você com a régua também é ótimo, tá? Ó. Não ficou muito bom não, né? Mas... mais ou menos, né, gente? Mais ou menos, tá? Aqui é um ângulo reto, ó, para mostrar que é um quadrado. Agora vamos desenhar outro. Não ficou bom, não. Vamos lá. Certo? Aqui eu desenho os ângulos também. Não, que tá errado aqui, peraí. Aqui e aqui. Tá? Olha lá. Mas poderia ser naquele canto lá também. Tem nada a ver. Ó. Agora eu vou desenhar o terceiro lado, tá? Vamos colocar de laranja. Vou pegar meu recurso aqui, ó. Olha. Opa! Aí não, né? Olha lá. Desse jeito. Então aqui eu tenho 90 graus e 90 graus. Tá bom? Então eu tenho 3 quadrados. Com as medidas dos lados, ó, aqui eu tenho um quadrado com essa mesma medida. Então, como a medida aqui é de 6, então deixa eu pegar aqui o verde, peraí. Como aqui mede 6 esse lado aqui, todos os lados do meu quadrado mede 6. Como a medida aqui mede 10, então aqui todos os lados do quadrado medem 10, que é um quadrado, né? E aqui todos os lados medem 8. Olha lá. Tá? Aí eu venho com a 3. Então eu fiquei com 3 quadrados, né? Que até o exercício chamou de, ó, aqui é o A, aqui é o B, né, que ele chamou. E aqui é o C. Tá? Na atividade 3, ele pede, calcula as medidas das áreas dos quadrados representados por A, B e C. Gente, é simples. Muito simples, olha lá. Ó. Área do A
Não é um quadrado? Então é 10 ao quadrado, que vai ser 100 centímetros quadrados. Porque está em centímetros, tá? A área do B. O B não mede 8, então vai ficar 8 ao quadrado, que é 64 centímetros quadrados. E a área do C. O C não mede 6, então é 6 ao quadrado, que vai dar 36 centímetros quadrados. É isso, pronto. Calculei todas as áreas, tá certo? Vamos ver agora o que ele quer que a gente faz, ó. Para pesquisar, discutir e registrar. O teorema de Pitágoras enuncia que, prestem bem atenção, hein? Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou grifar isso daí, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que esse teorema tão importante quis dizer? Justifique-o utilizando as relações que se estabelecem entre as medidas da área do quadrado, representado por A, e os quadrados representados por B e C, na atividade anterior. Olha lá. Então, olha lá. Prestem atenção, gente. Então, olha lá. O quadrado da hipotenusa mede quanto? Vamos lá. O quadrado da hipotenusa, que é A, né? Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A, a medida de A aqui, ó, se vocês repararem, é, ó, 100. Então, vai ficar aqui 100 é igual. Quanto que é o B? B é 64 e o C é 36. Então, 100 é igual a 64 mais 36. Gente, isso aqui é verdade. 64 mais 36 é 100. 100 é igual a 100. Verdade. Então, provamos que é verdade o teorema de Pitágoras, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso que ele quis dizer. Olha que legal. Então, se você pega a hipotenusa e desenha com a medida dela, do lado eu desenho um quadrado com a mesma medida e calcule a área desse quadrado, você vai ver que a área dos quadrados dos catetos é o mesmo, somados, né? É o mesmo que a área da hipotenusa. Se eu pegar esse quadrado verde e esse quadrado aqui vermelho, eu consigo colocar eles dois aqui dentro. Esse que é o lance, tá certo? Então, fica que o teorema de Pitágoras é isso daqui, gente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Então, vamos para a atividade 4. Então, olha lá. Observa o triângulo FGH. Vamos observar. Eu vi que ele tem 3 medidas diferentes e que ele é um triângulo retângulo. Tudo bem. Assinale a alternativa que relaciona as medidas dos lados desse triângulo, utilizando como referência o teorema de Pitágoras. Então, quem é a hipotenusa? Cadê o ângulo de 90? Está aqui. Ele está fazendo o quê? Ele está olhando para a hipotenusa. Então, eu tenho aqui a hipotenusa. Tá? Então, esses dois são os catetos. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Olha lá. Preste atenção. Representar o que falou aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, que é... Opa, não, a hipotenusa é 20. O quadrado da hipotenusa, que é 20 ao quadrado, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Então, olha lá. Essa que é a representação, então. Usando aí como referência o teorema de Pitágoras. Alternativa C. Tá bom? Pessoal, 5. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são iguais a 15 e 20. Então, eu dei as medidas dos catetos aqui, tá? Então, olha lá. Medida dos catetos. Qual a medida da hipotenusa? Então, vamos lá, ó. Eu não sei, vou chamar a hipotenusa de A. Então, A ao quadrado vai ser igual, que é a hipotenusa. Os catetos somados, né, ao quadrado. Então, peraí que aqui é 20, peraí. Então, ou seja, hipotenusa ao quadrado, que eu não sei quem é, eu chamei de A, é igual aos catetos ao quadrado somados. Então, o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Tá? Então, se eu descobrir isso daqui, eu vou descobrir a hipotenusa. Então, vamos lá, ó. A ao quadrado é igual. 15 ao quadrado é 225. 20 ao quadrado é 400. Somando aqui, eu vou ter aqui 625.
tá? Para você descobrir, então, o valor de A, é só você tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, vai ficar aqui A... Não, raiz quadrada de A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 625. Cortou e sobrou A. Raiz quadrada de 625 é 25, tá? Quer ver, ó? Vamos puxar a calculadora, ó. 625, raiz quadrada. Olha lá, 25. Tá certo, gente? Então, eu achei o valor de A. A resposta é a alternativa A. 6. Observe as medidas de dois dos lados do triângulo STV. Então, olha só, eu vou observar. Eu estou observando que aqui mede 15 e aqui mede 9. E já observei que se a hipotenusa está... Se o cateto... Opa! Se o triângulo... Se o ângulo reto está aqui, a hipotenusa está aqui. Então, já identifica que aqui a gente vai abreviar, vai chamar de IP. Então, aqui é o CAT e aqui também é um CAT. Então, os dois catetos estão aqui e a hipotenusa está ali. Agora, fala o seguinte, sobre o lado ST, que é esse lado aqui, ó. Olha lá. E sua medida, tá? Tem esse que é, ele quer saber a medida desse lado. Uma coisa que eu não falei para vocês, a gente também pode chamar o lado pela junção dos dois vértices que forma ele, tá? Então, por exemplo, esse lado aqui pode ser chamado de ST, porque eu tenho o vértice S que vai até o vértice T. Então, esse lado junta os dois vértices. Então, ele pode ser chamado de lado ST, tá? Muito legal isso também, tá? Para a gente descobrir a medida desse lado, então, a gente pode chamar esse lado de X, tá? Então, a gente pode falar assim, ó, que a hipotenusa mede 15. Hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é um cateto, mais 9 ao quadrado, que é o outro cateto. Olha lá. 15 ao quadrado, 225. X ao quadrado eu não sei, deixa x ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Para eu achar o valor de x, eu tenho que passar esse 81 para o lado de cá, subtraindo. Olha lá. Então, ficou que 225 menos 81. Então, olha lá, 225 menos 81, 144. Então, ficou 144, que é igual a x ao quadrado. Para eu achar, eu vou jogar a raiz quadrada dos dois lados, para tirar o quadrado do x, tá? Então, eu corto aqui com aqui e tiro a raiz quadrada. Ficou ok? X é igual a 12, porque a raiz quadrada de 144 é 12. Portanto, olha lá, tem-se que o lado ST é um cateto e mede 12, alternativa D. Tá bom, gente? Olha só, pessoal, nossas atividades, então, ficaram por aqui, tá certo? Pessoal, não esqueçam, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar o like, deixa comentário falando se gostou ou não gostou, tá bom? Se não gostou também deixa dislike, tá bom? Se inscreve no canal do Professor Cássio e ative o sininho para as novas notificações. Até mais, galera. Valeu. Tchau.